Bom, esse advogado aí se manifestou em defesa de uma cliente, que seria uma daquelas pessoas que foram condenadas por envolvimento naqueles atos que se deram no 8 de janeiro de 2023. Seria a condenada Adalgisa Maria Dourado, essa senhora aí que aparece nas imagens. E o advogado faz algumas manifestações, eu achei interessante, queria repercutir com você aqui algumas coisas que ele fala. Ele fala sobre o duplo grau de jurisdição, que é uma questão bastante relevante, já que essas pessoas que foram condenadas em razão desse envolvimento naqueles atos que se deram no 8 de janeiro, foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e, com toda certeza, julgadas pela Corte Máxima do país, ou seja, não foram julgadas ali pelo primeiro grau, pela vara do Distrito Federal, por exemplo. Ele tece algumas considerações sobre isso. E ele fala também da pena, né, da quantidade da pena. E aí, eu, como sempre faço, fiz aquele trabalho de casa aqui, já preparei todo o material aqui para a gente ver esse processo da Adalgisa no Supremo Tribunal Federal, porque está facultado à consulta pública, né? Inclusive, fica a sugestão aí se você quiser aprofundar um pouco seus conhecimentos, entender um pouco mais o que está acontecendo. E trouxe voto de alguns ministros aqui que divergiram do relator, para você ver que, como equivocadamente muitas pessoas falam, né? Os ministros lá do Supremo Tribunal Federal, todo mundo vota de acordo com o Xandão. Nem sempre é assim. Inclusive, os ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro também votaram pela condenação da senhora Adalgisa. Isso é muito interessante, né? Se tratando de questão judicial, é sempre algo muito complexo e não se pode pressupor que o Poder Judiciário haja adotando um lado político, né, de um espectro político. Aí a gente vai ver isso, vamos falar a respeito disso. Vamos ver a manifestação dele aqui, para a gente poder comentar certinho sobre o duplo grau de jurisdição e também sobre a quantidade da pena. Se ela pegou uma pena de 16 anos de reclusão, é uma puta de uma pena muito significativa, isso eu tenho absoluta certeza. Parem tudo que vocês estão fazendo agora e prestem muita atenção nesse vídeo. Curtam, comentem, compartilhem com órgãos de imprensa, com parlamentares, com as pessoas de direito, que a gente possa debater esse assunto. Eu quero trazer a vocês aqui um caso muito relevante, muito importante, que é um caso de uma cliente nossa, a Adalgisa Maria Dourado, uma idosa, 64 anos, pensamento de suicídio, autoextermínio. Ela tem também depressão, síndrome do pânico, arritmia cardíaca e encontra-se presa até hoje, dia 26/12, na Colmeia, no presídio feminino da Colmeia. Isso é um ato muito desumano, muito uma aberração jurídica, pois as pessoas nunca deveriam estar sendo julgadas pela nossa Suprema Corte, elas têm direito ao duplo grau. Aqui é a primeira coisa que ele diz, né? Essas pessoas não deveriam estar sendo julgadas pela Suprema Corte. Eu, particularmente, eu concordo com isso. Eu vejo que esses casos, né, eles não se enquadrariam entre aquelas competências originárias do Supremo Tribunal Federal. Mas o que acontece? A Suprema Corte, através de seus ministros, julgou-se competente para análise desses casos, portanto, cabe a nós, como jurisdicionados, aceitar a decisão. E eu acho que essa é uma das grandes questões que foram postas no nosso país, a partir daquelas manifestações que o ex-presidente fazia contra a instituição, no sentido de não respeitar a decisão da instituição. Bom, se eu não posso partir do pressuposto de que, uma vez que a legislação estabelece quem tem competência para se manifestar sobre aquele fato, e eu digo o seguinte, quem tem competência para decidir se é competente ou não? A Suprema Corte, ela que tem competência para isso. Então, se a legislação estabelece dessa forma, cabe aos jurisdicionados acatar aquela decisão, porque é justamente isso que fortalece o Poder Judiciário. Agora, se o Poder Judiciário tiver que julgar somente conforme aquilo que eu acho que é o adequado, aí não faz sentido você ter um Poder Judiciário independente, autônomo, né? Onde há tantas garantias ao Poder Judiciário para que realmente possa proferir essas decisões com base no seu livre convencimento motivado e as pessoas aceitarem essas decisões, né? É justamente essa a questão. Por mais que eu, como jurisdicionado, né, e como alguém que estuda o processo, sou especialista em processo penal, veja que, poxa, com base em todo o regramento constitucional, faria sentido que essas pessoas que não têm foro por prerrogativa de função fossem julgadas ali pela vara do Tribunal do Distrito Federal. Só que me cabe também acatar as decisões que são proferidas pela Suprema Corte. Isso se dá dentro do ambiente democrático. E a segunda questão que ele fala sobre o duplo grau de jurisdição. Historicamente, o foro por prerrogativa de função, ou seja, as pessoas serem julgadas originariamente por um tribunal superior ou pelo Supremo Tribunal Federal, sempre foi algo positivo. Isso nunca foi algo negativo, nunca foi algo ruim. Sempre foi visto como positivo porque haveria uma proteção àquelas pessoas que ocupavam cargos. Porque sempre se pensou o seguinte, olha, um órgão colegiado julgará com muito mais
propriedade do que um juízo singular, né? A gente pode, se a gente comparar, por exemplo, uma vara de uma determinada comarca em que o juiz julga sozinho, bom, é muito diferente daquilo ser julgado por um colegiado, né? Onde há o debate, onde há vários desembargadores ou ministros se manifestando a respeito do fato. Então, historicamente, o duplo grau de jurisdição, aliás, o foro por prerrogativa de função, foi visto de maneira benéfica, como positivo. E o contrário, ou seja, se você perguntasse para alguém que tinha foro por prerrogativa de função, você quer ser julgado no tribunal ou no juiz singular? Sempre queria ser julgado no tribunal. Então, essas são duas considerações que são importantes para a gente ter isso em mente da forma como ela é, tá certo? Vamos seguir aí. O duplo grau de jurisdição não está sendo respeitado devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório. As penas têm variado para as pessoas do 8 de janeiro de 14 a 17 anos, independente de quaisquer comprovações de cometer ou não algum tipo de crime. Gostaria de me solidarizar também com o caso do Daniel Silveira, com o seu advogado Paulo Faria, com o Daniel Silveira e a sua esposa Paola, que ele foi preso novamente no dia 24, na véspera de Natal. Isso é um absurdo, isso é uma aberração jurídica, e o país tem que responder a essas aberrações. A justiça tem que se fazer no caso dessas aberrações, porque atrás, vários artistas que hoje vivem de Lei Rouanet, foram liberados quase 20 bilhões de Lei Rouanet para esses artistas. A maioria desses artistas recebeu, né, a anistia do governo militar. Então, que as pessoas sejam anistiadas o mais rápido possível. Nós temos ainda muitas pessoas refugiadas, foragidas, exiladas na Argentina e outros países. E nós temos que pensar nesses irmãos também, que estão nessa situação degradante, passando fome muitas vezes, e nós temos que dar um basta a tudo isso. Então, pessoal... Bem, acho que o vídeo foi interrompido. O vídeo eu vi aqui nesse canal aqui de Fogo Notícias. Às vezes outra aqui eu vejo alguns vídeos aqui. Me parece que é um canal que sempre traz alguma coisa aqui contra o governo atual, né? A favor do governo anterior. O que é interessante desse caso da senhora que é mencionada pelo advogado? Eu acessei o processo aqui, é a ação penal que a gente pode acessar 12.262, você pode acessar no site do próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente tem essa divulgação. E falar, eu sinceramente não acredito que tenha havido violação à ampla defesa e ao contraditório, né? Até porque a gente tem um processo que todos os atos dele, inclusive, são de consulta a todas as pessoas. É um negócio até estranho, porque o processo penal deveria ser mais sigiloso. Não sei, mas o Supremo Tribunal tem adotado essa postura de deixar esses dados divulgados. E o que eu queria trazer para você? O crime existe, tá? O crime existe porque foi estipulado em 2021 e lembro a vocês, foi sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Estes crimes aqui, que foram inseridos pela Lei 14.197, que trouxe uma reforma da antiga Lei de Segurança Nacional, foi encabeçado pelo ex-presidente Bolsonaro durante a gestão dele. Então, existem os crimes. Segundo detalhe, os ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso aqui o ministro André Mendonça e o ministro Nunes Marques, eles, na maioria desses casos, eles têm divergido do relator, mas ainda assim votam pela condenação. O voto do ministro Nunes Marques votou pela condenação, é esse que eu mostro para você na tela aí, votou pela condenação dessa senhora a uma pena de 4 meses pela prática do crime de incitação à prática de crime. O que é essa incitação? Na verdade, não é incitação à prática de crime, incitação de animosidade entre as Forças Armadas e as demais instituições, que é o que está no 286, parágrafo único do Código Penal, que também foi inserido nesse momento, em 2021. O que é interessante, né? E eu me lembro bem quando havia esses atos, né, as pessoas fazendo essas manifestações, fechando BR, as pessoas já falavam, ó, não pode pedir intervenção porque é crime. Então, para a gente distinguir moral de positivismo, né? Porque moralmente você podia falar, não, mas não pode ser crime, eu tô fazendo uma manifestação, só que de forma positivada, né? Com base no justo positivismo que nós adotamos, ali você tinha isso como crime, definido como crime na legislação. Então, mesmo que você ache que não é crime, estava lá na legislação. Tanto é que as pessoas reverberavam isso, falavam, ó, vamos fazer a manifestação assim, mas não vamos pedir intervenção. Algumas pessoas falavam, outras ignoravam isso e faziam, de fato, manifestação pedindo intervenção, SOS, Forças Armadas, esse tipo de coisa.
Então já se sabia que isso era uma infração penal. Talvez faltava uma clareza ali das pessoas. Então, pessoal, isso é infração penal e pode dar BO, né? Então o ministro Nunes Marques votou pela condenação dessas pessoas aqui pelo 286, daquela senhora mencionada pelo advogado. O ministro André Mendonça votou a uma pena de 4 anos aqui, ó. Ele absolve pelos demais crimes, o 359, que são aqueles dos atos antidemocráticos, e votou pela condenação do 359L, a uma pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, né? Então, o que acontece, o que tem sido discutido? Os ministros estão, e por maioria, condenando a vários crimes aqui, desses que abrangem o 359 e as letras do Código Penal. Alguns ministros votam pela condenação apenas de um, como foi o caso do André Mendonça e o caso do ministro também Luiz Roberto Barroso, que também votou pela condenação dela, mas só pelo 359M, né? Enquanto o André Mendonça vota aqui pela condenação no 359L, o Luiz Roberto Barroso vota pela condenação somente ao 359M. E o que entende o ministro Luiz Roberto Barroso? Não aos dois tipos penais concomitantemente, considerada tentativa de deposição do governo legitimamente constituído por meio de violência ou grave ameaça. Basicamente, o ministro Luiz Roberto Barroso não quer a condenação por vários crimes que ele entenda que, na verdade, teria sido apenas um. Então, apenas um desses crimes contra as instituições democráticas, quando a maioria dos ministros tem condenado por vários desses crimes. O que o ministro Luiz Roberto Barroso votou pela condenação dessa senhora mencionada pelo advogado seria esse aqui: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Enquanto o André Mendonça vota pela condenação a esse aqui, que tem uma pena menor de 4 a 8 anos. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito. Beleza? Quero saber a sua opinião, se você tiver acompanhado. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre o duplo grau de jurisdição e essa questão histórica que eu mencionei, se isso sempre foi retratado como um benefício, né? Na verdade, o prerrogativo de função. E o que você acha dessas condenações, levando em consideração que até os ministros que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro estão votando pela condenação, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.